Estamos começando mais uma das nossas escolas bíblicas à distância. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlos, eu sou pastor aqui na Primeira Igreja Batista Regular de Campinas. Esse material tem sido preparado, a princípio, para os nossos jovens adolescentes. Mas, como sempre, nós estendemos o convite para todos os demais que quiserem estudar conosco. Vai ser uma bênção receber você. Inclusive, vai ser muito bom ter você conosco, sua visualização, seu like, seu comentário. Você pode participar dessa forma. Aliás, antes mesmo da gente continuar, deixa o seu like aí, que é para o aprendizado ser ainda melhor, mais proveitoso, mais produtivo. A gente tem um tempo bem legal juntos aqui. Você vai, dessa forma, também nos ajudar bastante também. Hoje nós vamos continuar estudando a nossa epístola, a primeira carta de Pedro. E nós já estudamos na primeira carta de Pedro a nossa identidade cristã. Quem nós somos, como Pedro nos considera, em que ou a que Pedro amarra, vincula a nossa personalidade, a nossa identidade, a nossa esperança, os nossos alvos, objetivos, o nosso ser, a nossa essência. A gente já viu isso. E agora nós estamos numa segunda parte do nosso estudo, e essa segunda parte do nosso estudo tem a ver com o procedimento cristão exemplar, a partir do capítulo 2, versículos 11 e 12. O procedimento cristão exemplar. Como esse novo ser, essa nova criatura, essa nova essência regenerada, transformada por Deus, que tem um novo significado na presença de Deus, pode influenciar, pode contagiar com o seu cristianismo, com sua vida, com suas atitudes, o mundo ao seu redor. É isso que a gente vai estudar hoje e eu queria que você ficasse conosco. A nossa primeira aula, o primeiro elemento importante, a primeira grande peça que vai se encaixar para que nós tenhamos um procedimento cristão exemplar no mundo é o temor de Deus. Nós vimos isso na nossa primeira aula. Pedro fala disso no capítulo 1, fala disso no capítulo 2, fala disso no capítulo 3, a forma como nós devemos temer ao Senhor. E o temor do Senhor acaba se tornando, então, naturalmente uma ferramenta evangelística, uma forma de impactar o mundo com o nosso testemunho, porque o temor tem impactos até mesmo na nossa postura, na nossa fala, na nossa reverência, até mesmo, inclusive, na nossa forma de se comportar, de agir diante de Deus. Isso vai também se refletir na vida das outras pessoas. Hoje nós vamos ver o segundo elemento. E o segundo elemento é a sujeição ou a submissão. Isso também aparece muito na primeira carta de Pedro e nós vamos dar uma olhada nisso na aula de hoje. Então eu quero ler com você alguns textos. O primeiro texto está no capítulo 2, versículo 13. Fala assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, e o verso 14 continua, quer às autoridades como enviadas por ele. Além daqui, essa palavra aparece no versículo 18, falando para os servos serem submissos com temor ao seu senhor. Aparece no capítulo 3, versículo 1, falando para as mulheres serem submissas ao seu próprio marido. E aparece no capítulo 5, no versículo 5, falando que os jovens devem ser submissos aos mais velhos. Percebe? Sujeição, submissão, submissão, submissão. É a mesma palavra aparecendo em todos esses textos aqui. Na aula de hoje nós vamos fazer dois movimentos. O primeiro é para a gente ver o que significa submissão. O segundo é para a gente ver os resultados de uma vida submissa. O que acontece, quais são as implicações quando nós vivemos uma vida dessa maneira. Tá certo? Então vamos começar? Em primeiro lugar, o significado da submissão bíblica. O que significa ser submisso a Deus? Essa é a pergunta que nós vamos responder em primeiro lugar. Literalmente, a palavra submissão era um termo militar. Ela era uma palavra usada para se referir a você se alinhar, se organizar dentro da sua tropa. É como se todos os soldados estivessem em posição de sentido, em tropa, eles estão todos alinhados no seu posicionamento, e se sujeitar ou se submeter aqui, essa palavra usada tem esse significado de você entrar no alinhamento, você se identificar com aquele conjunto, com aquela ordem, com aquele padrão estabelecido. Essa é a ideia de submissão aqui. De uma forma menos literal, de uma forma usual, essa palavra tinha um pouco a ideia de alguém que voluntariamente cede, voluntariamente coopera, assume a responsabilidade, leva a carga junto. Então, essa é a ideia central da palavra. Portanto, a expressão aqui nos dá a ideia de você se alinhar,
você entrar no padrão e, entrando no padrão, você assumir a responsabilidade junto. Você, de forma voluntária, cooperar. Um detalhe dessa palavra está exatamente aqui nessa palavrinha voluntária. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aqui que a ideia é que nós somos amados por Deus, eleitos, peregrinos, forasteiros. Nós queremos glorificar a Deus por nossas obras e, por causa disso, deliberadamente, nós vamos nos sujeitar às instituições criadas por Ele. É uma atitude livre, é uma atitude pensada, meditada, ela é consciente. Você conscientemente entendeu que você deve se submeter, que você deve se alinhar ao padrão, que você deve se submeter àquele alinhamento, para que, dessa forma, nós, dentro do pensamento cristão, vamos levar a carga junto. E não só isso, nós vamos glorificar a Deus. Essa é a ideia de sujeição ou de submissão na Bíblia. Agora veja, para nós, a palavra submissão sempre implica numa espécie de diminuição. Entendemos, normalmente ou naturalmente falando, que a pessoa que é submissa, ela é de alguma forma menor do que a outra, como se ela fosse um ser inferior. Mas na Bíblia não é essa a ideia. Na Bíblia, na verdade, submissão tem a ver com nobreza. O Senhor Jesus Cristo falou que o maior no reino dele é aquele que serve. Então, no reino de Deus, as virtudes, elas são trocadas de lugar. E se as pessoas naturalmente buscam o destaque, a posição de autoridade, no cristianismo é assim. No cristianismo não implica em ser inferior ou superior. Não é essa a ideia bíblica aqui, tá bom? Então veja, essa expressão aqui, ela é assim, ela não dá a ideia de você se colocar debaixo de algum poder por causa de uma autoridade intrínseca a ele, que ele tem e você não tem, porque ele é de alguma forma dotado de uma maneira que você não é. Não tem essa ideia. Para a Bíblia, são todos iguais. Porém, Deus estabeleceu uma ordem. E nessa ordem, certas pessoas ocuparão certas responsabilidades. E os demais se submetem no sentido de respeitar a ordem estabelecida por Deus e no sentido de ajudar essa pessoa a cumprir o seu papel. Mas não que ela seja superior na sua dignidade, não é assim. Não que ela é maior, mais valiosa em algum sentido ou por algum motivo ela seja mais virtuosa do que as outras. Não é assim que funciona na Bíblia. Então, submissão aqui não tem a ver com você ser inferior. Pelo contrário, Pedro já falou, e a gente viu isso na nossa identidade cristã, nas nossas primeiras aulas, que nós somos amados, que nós somos eleitos, que nós somos, qual outra palavra que ele usou? Que nós somos pedras vivas, que nós somos propriedade particular de Deus, que nós temos uma aliança com o Senhor. E essas coisas estão bem estabelecidas lá. O que Pedro está dizendo para a gente aqui agora é que, embora sejamos assim, podemos nos submeter, porque a submissão na Bíblia não vincula a gente numa posição inferior, como se fôssemos menos dignos do que qualquer outra pessoa. Nunca é essa a ideia na Bíblia. Bem, tem algumas exceções, porque essa palavra submissão, como eu disse, ela é uma palavra que tem a ver com voluntariedade, implica necessariamente com o fato de que nem sempre nós vamos ser submissos em tudo. Se fosse assim, se fosse isso que Pedro estivesse sugerindo, haveria contradição na Bíblia. Por quê? Porque o mesmo Pedro que está falando aqui para a gente ser submisso, por exemplo, às autoridades políticas, disse em outro texto que importa obedecer a Deus e não aos homens. Percebe? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa submissão ela existe apenas quando ela não implica numa violação da nossa consciência cristã. Certo? Quando ela não implica em algum tipo de direção que é contrária à palavra de Deus, à lei de Deus e que vai nos levar a transgredir. Então, quando os interesses entram em conflito, o de Deus permanece. Então, a nossa submissão, ela só é submissão aos homens à medida que essa submissão aos homens seja coerente com a nossa submissão a Deus e a sua palavra. Certo? Caso contrário, a Bíblia é muito clara, em várias ocasiões, em mostrar que pessoas que temeram a Deus foram desobedientes no meio em que elas estavam nos mais variados aspectos. Lembra, por exemplo, lá das parteiras que foram fazer o parto da mãe de Moisés? E a ordem do faraó do Egito era que todo menino fosse morto, mas elas não mataram Moisés. Por quê? Porque temeram a Deus. Percebe? Então sempre haverá
uma submissão a Deus primeiro, e a outra submissão está ligada com isso daí. Então existem exceções. Essa submissão não é incondicional, certo? Além disso, uma outra verdade desse texto aqui, de Pedro, é que a submissão é para todos. Para todos. Você vai perceber que Pedro ele está lidando com vários grupos de pessoas no decorrer da Bíblia. No capítulo 2, versículo 13, ele se dirige aos cidadãos do Império Romano. Mas no capítulo 2, versículo 18, ele vai se dirigir aos servos, aos empregados. Está falando do empregado, do relacionamento entre o patrão e o funcionário. No capítulo 3, versículo 1, ele vai se referir às mulheres. Então ele está falando de outra esfera de relacionamento, está falando da família. E no capítulo 5, ele está falando dos presbíteros e das ovelhas, dizendo que as ovelhas deveriam então ser submissas aos seus pastores. Perceba que todo mundo, todas as pessoas, mesmo aquelas que ocupam alguma posição de autoridade num lugar, vai ser submissa em outro lugar. Está muito claro isso na Bíblia. Então, muita gente, por exemplo, implica com a questão da submissão feminina, né? A submissão é algo para as mulheres no casamento. Não só as mulheres são submissas no casamento, mas existe submissão em todas as outras áreas da nossa vivência humana. A submissão, no fim das contas, ela é para todos, de alguma maneira, certo? Isso, em última instância, nos leva os olhos a Jesus, que enquanto esteve no mundo, mesmo sendo o Criador do mundo, se submeteu à ordem estabelecida por Deus na criação. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com ele ser submisso aos seus pais. Ele foi submisso aos pais. Tem a ver com ele ter sido submisso às autoridades civis. Ele foi submisso, inclusive, até mesmo a Pilatos. Ele era submisso às autoridades religiosas da época. Ele respeitava os cultos, ele ia ao templo. Perceba que o Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve no mundo, se submeteu. E ele é o nosso maior padrão e o nosso maior exemplo. Agora veja, vamos caminhar para a segunda e última parte dessa aula. Quais são os resultados de uma vida submissa? Qual é o impacto, o efeito disso? De uma vida assim? Existem impactos. E eu quero pontuar dois com você, que são os dois que estão, de certa forma, dentro da linha de raciocínio do apóstolo Pedro. A primeira delas é que quando nós somos submissos às instituições humanas, nós somos respeitosos com relação à ordem criacional. Vou falar com outras palavras. Ser submisso às instituições humanas é exaltar a Deus como o grande Criador. É isso que eu estou querendo dizer. Isso mesmo que você ouviu. Veja, Deus criou tudo que existe. E Deus criou tudo que existe de uma forma muito singular. E aqui cabe muito a sua atenção. Por favor, vem comigo e preste atenção no que eu vou te dizer. Quando nós pensamos em criação, pensamos em quê? Normalmente pensamos que Deus criou os animais, criou as plantas, criou o ecossistema, os recursos naturais e assim por diante. Mas Deus não criou só isso. Quando no capítulo 2, versículo 13, Pedro fala que nós devemos nos sujeitar a todas as instituições humanas, ele está falando literalmente a toda a criação que é intrínseca à nossa experiência humana. Isso que a palavra original no grego quer dizer, é uma palavra bem complicada, inclusive. Mas o que eu quero dizer com isso? É que Deus, ele criou não só o mundo, mas ele criou as formas como o mundo deveria funcionar. Eu vou dar dois exemplos. Você, com certeza, tem o seu smartphone. Para você usar o seu smartphone, você precisa mais do que o seu aparelho, da Motorola ou da Samsung, por exemplo, que seja. A Motorola ou a Samsung, elas criam o dispositivo. Mas, no caso desses smartphones, eles precisam de um sistema operacional para funcionar. E o sistema operacional, no caso, por exemplo, da Samsung, que é o meu celular, por exemplo, ou da Motorola, que é o celular da minha esposa, é o Android. Então, se você compra o celular sem o sistema operacional, ele não funciona. Você não vai conseguir nada que você faz. Se você pensar, por exemplo, num computador, a maioria dos nossos computadores trabalham com um sistema operacional que é o Windows. Então, se você comprar o computador sem o Windows,
você vai ficar muito limitado. Você não vai conseguir fazer as coisas que naturalmente você faz quando você pensa num computador. Existe o dispositivo e o sistema operacional. Deus criou o mundo assim. Deus não criou o mundo simplesmente no que diz respeito à materialidade dele, as coisas que estão nele. Mas Deus imprimiu no mundo uma ordem criacional. É a forma como o mundo funciona. Você entende? E para o mundo funcionar bem, e para que nós possamos usufruir de tudo que Deus criou, é necessário que nós respeitemos a ordem estabelecida por Deus na criação. Deus criou a criação, evidentemente, né? E ele criou ela com certas ordens, com certos mecanismos, com certas esferas, e nós transitamos por todas elas. Então, Pedro fala de 4 delas. Pedro fala da política, a esfera civil, ela é bíblica, criada por Deus. Pedro fala do trabalho, e o trabalho é bíblico, criado por Deus. Pedro fala da família, e a família é um ambiente bíblico criado por Deus. E Pedro fala da igreja, que é também um ambiente que é bíblico, criado por Deus. Normalmente a gente acha que as coisas de Deus têm a ver só com a igreja e não com o resto. Mas Pedro está ensinando que não é assim. Lembra que eu disse que submissão tem a ver com você se submeter ao padrão? É isso que Pedro está querendo dizer. Quando nós então somos submissos, nós estamos, de certa maneira, restabelecendo o padrão de Deus para a sua criação que foi perdido por causa do pecado. Entendeu? A criação é bíblica. O pecado estragou a criação. Mas enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vivemos exaltando a Deus como Criador e não só como Salvador, em todas as áreas da vida. Quando as pessoas olham para nós, portanto, elas devem ver não somente o nosso testemunho assim de uma maneira a influenciá-las para a salvação. Isso também. Mas elas deveriam ver assim, então foi desse jeito que Deus criou. Então é assim que as coisas deveriam funcionar. E ser submisso tem a ver com esse impacto, entendeu? A exaltação a Deus como Criador por causa do respeito à sua ordem criacional. Pensa que cada uma dessas esferas criacionais, elas são como se fosse um altar. E em cada uma delas, um tipo de sacrifício é oferecido. Ele foi estabelecido por Deus. Então, a igreja é a comunidade da palavra, dos sacramentos. O trabalho é a comunidade é a comunidade aonde você vai exercer os seus talentos naturais, que expressam a imagem e a semelhança de Deus. A política é a maneira como nós vamos exercer a convivência pública de maneira que agrada a Deus também, tem a ver com sociedade. E o casamento é onde você vai oferecer as suas afeições particulares, o corpo, o cuidado, a provisão, o amor e assim por diante. Então, em cada uma dessas esferas existem elementos próprios e todos eles, oferecidos de maneira correta, agradam e glorificam a Deus. Então, essa é a primeira ideia da submissão. A segunda ideia é que quando nós somos submissos, nós damos um exemplo para o mundo. Aí está a nossa última ideia. Lembra que o tema da nossa aula é esse, o procedimento cristão exemplar. E na submissão encontramos o exemplo. Qual era o padrão de grandeza na época do Império Romano? Que é a época que Pedro escreve essa carta. É a ideia da conquista, do domínio, da força e da honra, da coragem. Essas eram as pessoas celebradas no Império Romano. Pedro diz, no cristianismo não é assim. No cristianismo, você vai impactar, vai influenciar, vai conquistar, vai dominar através da postura de um servo. Porque foi exatamente assim que Jesus fez. Não é? Sabe qual é o curioso? O Império Romano caiu sem ninguém conquistá-lo. Mas ele caiu porque dentro dele o cristianismo foi crescendo e essa postura cristã de submissão fez o Império Romano ruir, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E esse é o tipo de impacto que o Senhor causa na vida daquelas pessoas. E causa na sua vida e na minha vida também. Então, veja, em todos os casos, o critério último da submissão é o exemplo. Pedro fala assim, olha, você vai se submeter às autoridades porque elas vão ficar envergonhadas quando verem o seu bom comportamento. Mulher, você vai se submeter ao seu marido porque você vai ganhar ele para Jesus sem uma palavra sequer. Ele vai ver o seu procedimento e o seu temor a Deus. Você que é um funcionário vai se submeter ao seu patrão, não por causa do seu patrão, mas porque no seu bom trabalho,
no seu bom procedimento, você vai ser um exemplo vivo do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele te chamou para isso e é assim que você vai viver. Então perceba que é disso que Pedro está falando. Essa é a maneira estabelecida por Deus de agir. Então vou terminar. Se nós amamos alguém, nós queremos muito que essa pessoa conheça a Deus. Porque Deus é o maior bem, a maior preciosidade, a maior riqueza que alguém pode conhecer. Se você quer que alguém conheça a Deus, então você deve saber que isso pode acontecer através da sua vida, do seu procedimento cristão exemplar. E uma das maneiras de você dar esse exemplo é você sendo submisso, respeitando a ordem criacional, dando exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo e levando as pessoas, através do seu exemplo, a glorificarem a Deus. Isso está lá no capítulo 2, no versículo 12. Irmãos, todos vocês que nos ouvem, há mais valor numa vida submissa do que você pode imaginar. Esse é o valor de hoje, submissão. E essa é uma forma de você, então, proceder de forma cristã, sendo um exemplo para todos ao seu redor. Que você possa viver assim como eu também vou tentar viver assim. Os desafios são muitos, é verdade, mas nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz e procurar viver da forma que ela nos ensina. Que Deus te abençoe grandemente, te capacite para essa missão. Até a nossa próxima aula. Por favor, deixe seu like e o seu comentário também.